da cidade. Bom, estou aqui com o Dr. José Gurgel, gastroenterologista. Bom dia, Dr. Gurgel. Feliz ano novo. Bom dia, Michele. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da 94. Bom, a gente está num período, né? Período de férias, muita gente ainda relaxando, descansando e não raras vezes exagerando. E aí a gente acaba sofrendo um pouquinho. O estômago sofre, né? O nosso corpo sofre. Afinal de contas, Dr. Gurgel, comer mal custa caro? Comer mal custa muito caro. Eu estava ouvindo você falar desse mais um escândalo no Brasil, e a gente pode dizer que a alimentação no Brasil, e posso dizer no mundo ocidental, é um escândalo também. E a frase comer mal custa caro eu gosto muito, porque quando você analisa por que comer mal custa caro, veja bem, uma grande parte dos brasileiros come muito mal. Come excesso de calorias, e com isso vem o sobrepeso e a obesidade. E o sobrepeso e a obesidade custa muito caro. Custa caro para você que é obeso ou tem sobrepeso, porque você pode ter as doenças decorrentes desse problema, que são hipertensão arterial, pré-diabetes, diabetes, problemas nas articulações, refluxo e muitas outras coisas advindas do excesso de peso. Isso é ruim para a sua saúde, muito ruim, e pode inclusive tolher a sua vida antes do tempo. Então custa muito caro. E para o sistema de saúde, tanto o sistema de saúde público como o sistema de saúde privado, custa caríssimo. Então comer mal custa caro. Olha, hoje em dia todo mundo fala da violência urbana. Porque morreu assassinado não sei quem, morreu esfaqueado alguém. Pois é, no Brasil morrem cerca de 120 pessoas, independente das subnotificações, por crimes violentos. E de doença cardíaca? Morrem mais de 1.100 pessoas de infarto do miocárdio. E o infarto do miocárdio é uma doença que muitas vezes é decorrente de uma alimentação errada. Poderia ser evitado, né? Poderia ser evitada. A própria obesidade, ela também tem uma morte em torno de 500 a 600 casos por dia decorrente da obesidade. Quase perto do câncer, que mata 700 pessoas por dia. Então, assim, excesso de caloria leva a sobrepeso. É um problema sério. O excesso de gordura saturada, como eu já mencionei, o coração. Se você come muita gordura. E o que é a gordura saturada, Michele? Gordura saturada é aquela gordura amarela dura. Por exemplo, a picanha, tão famosa e deliciosa picanha. Aquela gordurinha amarela dura é a gordura saturada. É aquela gordura que vai aumentar os seus níveis de colesterol ruim no sangue, e esse colesterol ruim no sangue é que vai ajudar a entupir as artérias da coronária e outras artérias do corpo, levando a um maior risco de mortalidade. Então, comer mal custa muito caro para você e para o sistema de saúde público. E aquelas dietas, doutor Gurgel, que colocam a questão, é pra gente comer gordura sim, vamos focar em gordura, comer bacon, essas dietas que propõem o emagrecimento a curto prazo, focando numa classe de alimentos? Então, tem vários tipos de dieta hoje para emagrecer, já que a obesidade é um problema de saúde pública mundial, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, né? No Japão e na China quase não tem, mas assim, então assim, existem várias tentativas. A dieta que você está se referindo é a dieta cetogênica. O que importa na realidade, que o ouvinte tem que saber, é que para você perder peso, você tem que fazer uma dieta com menos caloria, a chamada restrição calórica, déficit calórico. Se você gasta 2.000 calorias no dia a dia, calorias, pessoal, é a quantidade de energia que você obtém dos alimentos para suas atividades diárias, tá certo? Então assim, se você gasta 2.000 calorias por dia a dia, para você vir aqui para o trabalho, para você ir para academia, enfim, para as atividades, você tem que consumir 1.600, 1.700, 1.500 ou até menos, dependendo da quantidade de peso que você se pretende para perder. Então, independente do tipo de dieta, o que importa é o déficit calórico. Isso já está mais do que provado. Jejum intermitente, ou dieta X ou Y, dieta da lua, assim por diante. Agora, muitas pessoas estão na praia, têm dificuldade, às vezes, de se alimentar na hora correta. A própria rotina acaba sendo um pouco diferente, né, nesse período. Como a gente pode manter uma saúde alimentar, tendo muitas vezes tanta dificuldade de acesso realmente? Eu estava caminhando pela rua ali
de Pirangi, eu falei assim, meu Deus, eu fui de uma ponta a outra, não tinha um lugar que tivesse uma comida saudável ali, era industrializado, era cachorro quente, então assim, é o caso da gente sair levando marmita mesmo, assim, mesmo nesse período assim de férias? O que eu acho é que tem que haver uma grande mudança de cultura, né? Quantas vezes você vai na casa da sua avó e ela lhe traz um doce e lhe traz alguma coisa, outra, um refrigerante, seja ele qual for, porque ela está lhe querendo fazer um agrado. Nunca você vai chegar na casa da sua avó e ela vai lhe trazer uma maçã, né? É difícil. Ela vai lhe trazer um doce de leite. Né? Então, sempre vai ser servido um excesso de caloria. Parece como se a gente tivesse há 200 mil anos atrás, quando nós éramos pré-históricos e nós precisávamos muito de obter caloria a todo custo e comida era muito difícil. Só que mudou tudo. Depois da revolução da indústria alimentícia, dos supermercados, hoje caloria você tem de ruma, como diz o Matuto. Né? Você abre a geladeira e está cheio de coisa calórica. Então, e o nosso organismo não acompanhou isso. Nós ainda temos um cérebro meio que pré-histórico, onde a alimentação era rara, era difícil, a gente tinha que caminhar para conseguir comida. Hoje não, hoje você dá 2 passos, você tem um hambúrguer ou que seja o que for, de 700 calorias. Vai queimar 700 calorias na atividade física. Difícil, viu? Dificílimo. É por isso que nós estamos assim, com sobrepeso e obesidade. E é um problema de saúde pública. Você vê na televisão, fala-se de futebol, fala-se de política, fala-se de guerra e não se fala absolutamente nada de como ajudar as pessoas a perderem peso e a se alimentar melhor. E aí fica a deixa, por exemplo, da famosa dieta do Mediterrâneo, que já vem há 70 anos se falando dela, que é uma dieta equilibradíssima, onde você tem uma preferência por carboidratos integrais, grãos integrais, né? Frutas e verduras, muitas frutas e verduras, 200 gramas por dia, pelo menos, de verduras variadas, que são muito ricas em vitaminas, antioxidantes, frutas variadas, de preferência verduras e frutas coloridas. Quanto mais colorida, mais antioxidantes variados vão ter. O que são antioxidantes? São aquelas substâncias que vão fazer, de uma linguagem bem simples para o nosso ouvinte entender, vão fazer uma espécie de limpeza no nosso organismo. É claro que é muito mais complexo do que isso. Né? E as vitaminas em linhas gerais, de forma bem simplória, é aquela chavezinha que vai ajudar uma série de mecanismos no nosso corpo. Frutas e verduras, pessoal, tem que ingerir todo dia, e o brasileiro come muito pouco. E as carnes vermelhas, muito cuidado com carne vermelha, que é muito mais gorda do que o frango, do que o peixe, do que os frutos do mar. Então, ter cuidado com a carne vermelha. Tem óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Preferir o azeite de oliva, que é rico em ômega 9, muito rico em ômega 9 e que vai ser importante para a sua saúde. E os peixes gordos, salmão, atum, cavala, que são importantes, sardinha, ricos em ômega 3. Doutor José Gurgel, gastroenterologista, quais são as doenças mais frequentes nesse período, assim, as doenças gastrointestinais mais frequentes e como preveni-las, como evitá-las? Olha, você está falando na época do veraneio, por exemplo, bem, tirando a insolação, né, porque muitas vezes as pessoas continuam saindo sem protetor solar, você tem que ver que há um risco, por exemplo, se você ingere muito álcool, se excede em álcool, tem que ter muito cuidado com o seu pâncreas. Pancreatite aguda pelo álcool é uma realidade naqueles consumidores, não necessariamente aqueles que consomem álcool todo dia, mas naqueles que fazem o excesso do final de semana. Então o pâncreas geralmente é um órgão pouco falado, mas tem que ter atenção especial por causa da pancreatite alcoólica, né? As viroses, de uma maneira geral, pelo excesso de contato um com o outro, então há sempre uma disseminação maior de viroses, e as viroses são as mais variadas possíveis, desde as viroses gastrointestinais, viroses respiratórias, que não são tão comuns no verão, mas também existem, né? E as infecções intestinais, pelo excesso de comida, muitas vezes uma alimentação, aquele alimento que não está bem acondicionado, há um risco de você pegar também uma intoxicação alimentar, uma infecção bacteriana, às vezes até de origem bacteriana. Então, assim, são essas as doenças mais comuns do verão. Fora as outras do dia a dia, desidratação, etc e tal. A água tem ali um papel importante, né? Nesse processo digestório também, né? A gente muitas vezes esquece de beber água, sim, né? A água tem uma regrinha, você tem que beber de 30 a 35 ml por
por quilo dia de água. Então, uma pessoa que pesa 70 quilos tem que beber cerca de 2 litros de água, excluindo a água dos alimentos. Então você tem que andar sempre com sua garrafinha. E nesse período agora do verão, muito quente, garrafinha para cima e para baixo, batendo a meta de água, 2 litros por dia. E não esquecer de bom sono, né? Nós temos que dormir bem, uma média de 7 a 8 horas por dia. Se você não dorme bem, se você fica nas mídias sociais até meia-noite, 1 hora da manhã, isso vai ser inclusive já um fator para a obesidade. Ah, é? Então já está provado que as pessoas que dormem mal têm maior propensão à obesidade. E inclusive a obesidade, o sono, durante o sono você está queimando calorias. Se você faz musculação, você aumenta a sua massa muscular, você aumenta a sua taxa metabólica basal e você vai queimar caloria durante a noite. Então, quanto mais você tem um sono reparador, melhor para a sua saúde. Atenção especial para crianças e idosos? Para todos eles. O idoso, aquela velha história da sarcopenia, eu aproveito a oportunidade de dizer, pessoal, idosos, mais de 60 anos, 70 anos, musculação, alimentação, atenção na alimentação, uma dieta com proteínas. Você não pode se abster de comer proteína. É muito comum o idoso achar que tem que cuidar da silhueta, ficar magro. No que você fica magro, você pode ficar sarcopênico. O que é sarcopenia, Michele? É a perda da massa muscular e da força do músculo que vem com o tempo, com o envelhecimento. Se acentua a partir dos 60, 70 anos de idade. E é fator de quedas, fator de propensão a fraturas, está ligado à osteoporose e tudo isso. E as crianças, atenção redobrada, né? Nesse período, muitas crianças acabam também ingerindo muitas besteiras, né? E acabam tendo problemas ali. Então, atenção redobrada também para a criançada, né, doutor? Sem dúvida, a criança tem que se alimentar bem, uma dieta equilibrada também, não é porque é criança que está imune, está tendo um aumento de obesidade em criança, grande, né? Os pais têm que ficar atentos, o ambiente, chamado ambiente obesogênico, né? Aquele ambiente na casa onde tem muito biscoito, muita gordura hidrogenada, muito refrigerante, muito açúcar, os pais têm que ter essa consciência que eles são os responsáveis. Eu tenho duas falas que eu gosto muito. Primeiro, a pessoa mais importante na casa não é a que paga a conta. A pessoa mais importante na casa é a que faz o supermercado. E segunda frase, que eu gosto muito, a verdadeira farmácia é a quitanda. Então se você tem cuidado com a sua saúde, pegue sua sacolinha e vá na feira e no supermercado fazer a compra das suas frutas e verduras. Porque se você fizer isso, você vai estar cuidando do seu intestino, você vai estar cuidando da sua saúde. E tem até aqui pertinho da gente, né, na Ceasa, ali em frente à Ceasa, tem o mercado da agricultura familiar, que é excelente, tem os próprios produtores colocando os produtos ali, tudo muito fresquinho, então vale a pena, já fica aqui a dica para os nossos ouvintes. Dr. José Gurgel, gastroenterologista, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que lhe agradeço, Michele.